extremamente importante. O sonho do terceiro mandato vai dormir solteiro. Vai dormir solteiro. Olá, sejam todos bem-vindos aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. João Lourenço impedido de alterar estatutos do MPLA em Congresso Extraordinário. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Mas antes de darmos sequência na matéria, quero pedir a você para inscrever-se no canal e deixar o seu link. Pode ser. Vamos ao desenvolvimento dos fatos narrados. Constituição e estatutos do MPLA determinam que João Lourenço estará inevitavelmente afastado da liderança do país e do partido, depois de 2027. Estatutos fixam que o atual líder dos camaradas não pode avançar com alterações num Congresso Extraordinário para apresentar-se como candidato à liderança do partido dentro de 2 anos. Fonte: Valor Econômico. A possibilidade de João Lourenço promover uma alteração nos estatutos num Congresso Extraordinário que lhe permita concorrer à presidência do partido em 2026 é vetada pelo artigo 75º dos atuais estatutos do MPLA, saídos do Congresso Ordinário de 2021. Na sua linha B, o artigo 75º dos estatutos do MPLA atribuem ao Congresso Ordinário a competência de rever, modificar e aprovar os estatutos e o programa do partido, negando a qualquer outro fórum o privilégio de fazer alterações ao principal documento que rege a vida interna dos camaradas. Ao Congresso Extraordinário, por exemplo, são conferidas apenas atribuições para eleger um novo líder, em caso de impedimento ou renúncia do presidente em exercício, além de deliberar sobre outros pontos da agenda de trabalho, nos termos do artigo 78. Esta situação impõe uma leitura sistemática dos estatutos e da lei. Apesar de o artigo 78 graus ter uma norma que estabelece, de forma genérica, a deliberação sobre outros pontos da agenda, é definitivo que o Congresso Extraordinário não pode alterar os estatutos do partido, uma vez que esta competência está expressamente atribuída ao Congresso Ordinário, nos termos do artigo 75, sublinha um reputado jurista angolano. As novas leituras aos estatutos do MPLA surgem numa altura em que se cogita a realização de uma sessão do Comitê Central do MPLA que, entre outros pontos, poderá colocar em cima da mesa a hipótese de um Congresso Extraordinário na primeira metade de 2025. Diversos analistas angolanos já têm apontado, entretanto, a revisão dos estatutos como a única razão provável que levaria João Lourenço a convocar um Congresso Extraordinário, com o propósito de forçar a chamada bicefalia, em caso de vitória do MPLA, nas eleições gerais de 2027. Mantendo-se à frente do partido depois de largar a chefia do Estado, por imposição constitucional. Como que em jeito de resposta, em fevereiro passado, o então secretário do Birô Político do MPLA para a Informação, Rui Falcão Pinto de Andrade, desvalorizou o facto de João Lourenço estar impedido de concorrer à liderança do partido em 2026. Fez-se a norma do artigo 120 dos atuais estatutos que impõe o presidente do partido como candidato à presidência da República. Na mesma oportunidade em que negou a existência de um debate interno sobre a alegada intenção de João Lourenço em forçar alterações constitucionais para um terceiro mandato, Rui Falcão declarou que o impedimento que se coloca atualmente ao líder do MPLA de concorrer ao Congresso de 2026 poderia ser ultrapassado através da revisão dos estatutos num Congresso Extraordinário. Possibilidade que, como se conclui agora, é vetada pelo artigo 75º dos Estatutos de 2021, elaborados sob ordens diretas de João Lourenço. O debate, no país, sobre as limitações estatutárias impostas a João Lourenço começaram em setembro do ano passado, depois de o Valor Econômico ter revelado que o actual presidente do MPLA estava impedido de concorrer à presidência do partido no próximo Congresso Ordinário. Na altura, o jornal apontava que a impossibilidade de alteração da Constituição conjugada com a norma estatutária que impõe o presidente do partido como candidato a presidente da República colocava João Lourenço em situação de inelegibilidade na reunião magna dos camaradas que antecede a disputa eleitoral de 2027. Vários analistas consultados por este jornal, entre os quais juristas, admitem agora o inevitável cenário de João Lourenço ficar afastado da liderança do partido e do país, contra sua vontade. O presidente João Lourenço não abriu o jogo até agora. Desconfia-se que queira mudar a Constituição, mas este cenário é hoje quase impossível. A alternativa seria ficar no partido,
como tentativa da sua própria salvaguarda, como fez José Eduardo dos Santos. Entretanto, perante esta norma que o impede de alterar os estatutos num Congresso extraordinário, ele fica completamente impossibilitado de se apresentar no Congresso Ordinário de 2026 como candidato, comenta um jurista, convidado a analisar os artigos 75 e 78º dos Estatutos do MPLA. E aqui, meus caros, eu vou trazer aqui alguns exemplos pontuais daquilo que também é referente hoje, para vos deixar também tranquilos a problemática do terceiro mandato e de uma potencial ou possível revisão constitucional. Há muitos companheiros, alguns mesmo ilustres companheiros, que têm receio do facto de nos ter já ouvido dizer que nós somos favoráveis a uma revisão da Constituição. Nós somos favoráveis, sim. Nós somos favoráveis até pelo facto daquilo que demonstrei aqui no início da minha intervenção. Nós temos leis que permitem um atentado àquilo que é a universalidade do Estado Democrático e de Direito, que permitem aqueles aspectos que aqui disse e que precisa de ter uma Constituição universalmente abraçada naquilo que tem de referentes democráticos. Mas eu quero vos dizer que quando nós defendemos a revisão da Constituição, nós queremos a eleição direta do Presidente da República. Nós queremos o Tribunal Eleitoral, não queremos a CNE como ela se encontra enquanto Comitê de Especialidade do MPLA. Nós queremos a revisão da Lei de Terras, entre outros múltiplos aspectos. A questão do terceiro mandato é inegociável. Inegociável. Mas não existe risco de abordarmos uma revisão da Constituição e ela levar à anulação dos mandatos que estão a ser cumpridos hoje, que é isto que mete medo a alguns de vós. Isso não existe. Está fora de hipótese. São alguns fantasmas que nos podem trazer algum desvio de atenções, mas não existe. A única hipótese do terceiro mandato ocorrer é contar com a nossa decisão de o apoiarmos. E ela nunca vai acontecer. Nunca. Nunca. E eu quero dizer a vossas excelências que aquilo que é comum ouvirmos é que o pacote já está preparado para comprar deputados. E aqui eu também quero dizer que eu não acredito que um número tão elevado de deputados se vendam ao regime. Não acredito. Seria a única forma. Não acredito. Pelo que abraçar a revisão de uma Constituição não tem como consequência a anulação do período cumprido anteriormente. Isto é um engodo. E quem assim pensa, de certeza que está-se a recordar daquilo que ocorreu em 2006, se não me engano, em 2005, na altura de José Eduardo dos Santos. Naquela altura, terminada a guerra, o presidente de então fez um pedido. A quem? Ao Tribunal Constitucional? Não existia Tribunal Constitucional naquela altura. Aqui está mais um dos elementos para vos trazer o esclarecimento. Pediu ao Tribunal Supremo, fazia vestes de Tribunal Constitucional, e perguntou ao Tribunal Supremo se ele tinha cumprido algum mandato até aí. E o Tribunal respondeu-lhe dizendo que não havia nenhum tempo e que ele iria iniciar o seu processo de governação com as eleições. Não houve nenhuma interrupção constitucional. Depois disso, desde 2008, tivemos eleições em 2008, 2012, 17, 22, não há interrupção constitucional, não há nenhum risco. Qualquer revisão não interrompe a continuidade do Estado e o ciclo constitucional, não é interrompido. Portanto, não há motivo nenhum para termos estes medos. Isto que aqui digo é importante, extremamente importante. O sonho do terceiro mandato vai dormir solteiro. Vai dormir solteiro. Gostou deste vídeo? Deixe o seu link ou comentário. E subscreve e adira ao canal, se ainda não o fez. Nós reportamos, você decide.